Ok, eu estou conversando aqui com o Gui porque nós vamos entrar agora no caso do desaparecimento e agora, não é, os corpos encontrados em São Miguel Paulista. Para você que é de fora de São Paulo, é um dos bairros mais importantes e populosos da Zona Leste. Eu recebi exatamente 20 dias, não é? E nós demos a maior atenção para esse caso. A nossa Fabiola Rabo de Arraia, inclusive, foi a repórter designada para acompanhar o drama dessa família, que àquela altura fazia um apelo para que alguém desse informação sobre o paradeiro dessas duas meninas que são lindas. Uma é a Bia, outra é a Mel, são duas meninas amiguinhas de 3 anos que sumiram enquanto brincavam na porta de casa no bairro de São Miguel Paulista, e os corpos agora atribuídos a elas foram encontrados a 150 metros apenas do local do sumiço. Vem para mim, por favor. Eu recebia na época e dividi essa mensagem que eu recebi no Instagram, @LuizBate, com a Mariana Ferreira, que trabalha aqui no Cidade Alerta, e com a nossa Fabiola Rabo de Arraia. Bate, gostaria que você divulgasse a foto das duas crianças, porque elas sumiram domingo, às 4 da tarde, a mensagem chegou segunda. Aqui em São Miguel Paulista, por favor, nos ajude a encontrar as princesinhas Beatriz e Mel. A gente não perdeu tempo. Ainda mais quando se trata de criança. A Fabiola Rabo de Arraia foi direto para São Miguel Paulista e naquele dia seguinte o Cidade Alerta exibiu uma reportagem de cerca de 8 minutos mostrando o drama das duas famílias. O pai e a mãe da Bia, o pai e a mãe da Mel, que faziam um desespero, não é, um desabafo desesperado para que alguém desse informações sobre o paradeiro de suas filhas. Ontem, vem para mim por favor, por volta... Faltava 1 minuto para terminar o Cidade Alerta, o Clóvis Sabelo me avisa pelo ouvido. Bate, a história das crianças que você tinha cobrado, afinal de contas, todo dia a gente acompanhava o desdobramento da história. A Fabiola recebeu a informação, direto da família, que os 2 corpos das crianças foram encontrados. Imediatamente uma equipe do Cidade Alerta foi até o local e os corpos estavam dentro deste carro. É uma Fiorino roubada, a polícia já confirma que a Fiorino foi roubada. A polícia de São Paulo também já diz que o local onde o carro estava pertence a um homem que estaria preso há cerca de 10, 12 dias. Ainda também é uma informação preliminar passada pela polícia de São Paulo. O delegado que foi até lá disse que as portas da frente desse carro estavam trancadas. A parte traseira não estava chaveada. Ou seja, dificilmente, é uma hipótese, mas dificilmente essas crianças teriam entrado sozinhas e se trancado dentro desse carro e morreram por falta de apelo. Por falta de que alguém encontrasse, afinal de contas, vem para mim, por favor. Elas ficaram, os corpos foram encontrados a 150 metros da onde desapareceram. Há suspeita também de violência sexual. O que eu quero saber da Fabiola, põe a Fabiola no telão, por favor. Ô, Fabiola, me diz uma coisa, eu estou sentindo uma troca de acusações entre as pessoas do bairro e uma das famílias. No dia do desaparecimento, você percebeu isso lá também? Sim, Bate, percebi. É porque a gente toma muito cuidado na hora de passar alguma informação. Mas a família da Mel falou que sempre teve problema com a família da Beatriz, mas mesmo assim isso não atrapalhava a amizade das duas crianças que sempre estavam juntas. Bate. Agora, deixa eu ver se eu entendi. Naquela altura, quando as crianças desapareceram, você sentiu uma rivalidade entre ambas famílias. Mas me diga uma coisa, se eles eram rivais, por que as menininhas estavam juntas na frente da casa de uma delas? Pelo que a mãe da Mel explicou, é que o problema não era com todas as pessoas da família, e sim só com o pai e a mãe da Beatriz. E tanto que no dia eu tentei conversar com a mãe da Beatriz, mas ela não pôde estar no local onde a gente marcou para a entrevista. Bate. Muito bem. O repórter Leonardo Lara, mostra o Léo ali, por favor, olha. Essas são... Não é isso, Fabiola? Eu não sei se você tem retorno de vídeo. Olha o desespero das mães. Olha só. Agora, por enquanto a polícia não acusa nenhuma das famílias pelo desaparecimento e pela morte dessas meninas. Pelo contrário, a mãe até se sentiu muito ofendida, afinal de contas, ser acusada de um crime onde a filha dela é vítima. Eu achei a reação das famílias realmente condizente quando se encontra um ente querido, especialmente uma filha morta. O Leonardo Lara conversou com a família o tempo inteiro.
Hoje, durante todo o dia, desde madrugada, era a Liliane Nascimento que ficou no bairro de São Miguel Paulista e depois foi para o Instituto Médico Legal e após isso para a Delegacia de Homicídios, e o Leonardo Lara na cena do crime. Tudo é muito próximo. 150 metros, vem para mim, por favor. 150 metros de distância de onde as meninas estavam brincando para onde os corpos foram encontrados. Não é possível que, se as meninas tivessem sido trancadas nesse carro, ninguém ouviria o choro. Ninguém ouviria o pedido desesperado de ajuda dessas meninas. É um local onde uma casa é grudada na outra, Fabíola. É difícil acreditar que nem à noite, de madrugada, alguém ouviria essa confusão toda das meninas trancadas no carro, uma vez que elas sumiram 4 da tarde. Ou seja, quase anoitecendo. Eu não sei quanto tempo elas conseguiriam ter ar dentro dessa Fiorino. Você tem noção, Percival? Totalmente trancada não seria muito tempo, não mais que 10 minutos provocaria uma asfixia. Só 10 minutos elas poderiam morrer asfixiadas? Tudo trancado sem poder respirar. É mesmo, Percival? É. Se tiver tudo trancado, não tiver como respirar. Agora, o detalhe, me parece que essas meninas foram mortas em outro lugar. E esse carro, a Fiorino branco, foi usada como esconderijo para quem sequestrou e matou abandonar os corpos. Não me parece que tenha sido exatamente o local do crime, exatamente pelos motivos que você descreveu, Bate. É bem pertinho, Fabíola, essa casa onde os corpos foram encontrados, da onde elas sumiram? É tudo uma casinha grudada na outra? Bem colada, lado a lado, Bate, e bem próximo ao local onde essas crianças foram encontradas. E isso que o Percival falou não foi descartado pela polícia. É uma hipótese, tá? A polícia agora está aguardando o resultado dos exames para saber, para pelo menos entender o que foi que aconteceu com essas crianças. Mas a polícia não descarta a possibilidade delas terem sido mortas em outro lugar e depois os corpos terem sido levados para Fiorino. O Percival conversou agora há pouco com a polícia e tem uma informação importante. Exatamente. Quer dizer, a polícia não tem condições, nesse exato momento, de determinar as causas da morte. Ou seja, é preciso que os legistas no Instituto Médico Legal informem exatamente como os fatos aconteceram e em que circunstâncias as crianças morreram. Ou seja, há uma praxe em medicina legal, Bate, que ensina, e é muito sábio isso, que os corpos falam. Ao ser examinado no ML, um corpo diz para os legistas o que aconteceu, eu fui alvejado, fui asfixiado, fui a vítima de arma branca, alguém atirou, alguém estava perto de mim ou estava longe. A polícia precisa dessas informações, mas já suspeita de maneira muito forte que as 2 crianças foram vítimas de abuso. Bom, você falando dessa sua fonte ligada à polícia, nós já temos agora o depoimento da delegada, pois não? Por enquanto, não dá para dizer, porque descartar aí o que possa ter acontecido. Se houve um crime, se houve um acidente. Então, depende dos laudos que vamos poder definir o que possa ter acontecido. Na hipótese de um acidente, como teria sido? Talvez aí elas entraram para brincar e, em razão do carro, a tranca interna ser de difícil acesso, poderia terem ficado presas. Possibilidade, mas... não tem machucado no corpo nem nada? Em razão do adiantado estado de decomposição, não dá para afirmar. Tem que aguardar os laudos para poder se definir alguma coisa. É possível confirmar por esse exame de necrópsia se houve violência contra essas meninas? Vai depender, tem o estado adiantado de decomposição. Isso dificulta, mas não impede. Vamos ver o que o médico legista consegue obter. A gente tem informação que uma segunda necrópsia seria feita na segunda-feira. Quais são os prazos que vocês têm, já que tem uma família com forte indício de que sejam elas, já estão esperando há 20 dias com essa questão do desaparecimento? Quais são os prazos aí que vocês estão trabalhando a partir de agora? Então, o mais breve possível. Não dá para estabelecer prazo, porque dependemos também dos laudos, mas vai ter uma prioridade. Vamos tentar agilizar ao máximo para poder ter uma resposta. Nós vamos ouvir aí, continuar ouvindo vizinhos e pessoas mais próximas na tentativa de entender o que aconteceu. Inclusive aquele carro que até então ninguém tinha conhecimento ali dentro. Correto. Pois bem, hoje desde as 10 para 5 da manhã eu já estava em contato com a nossa equipe e também com o nosso repórter Leonardo Lara, que entra agora no provável local do crime, na provável cena do crime. Veja comigo.
A mãe da pequena Bia voltou para casa inconsolável, depois de recolher material genético para o exame de DNA. Ai, moça, eu não consigo falar nada. A única coisa que eu quero é justiça pelo que fizeram com elas. Foi o fim de um mistério e o começo de outro. As duas meninas de 3 anos, desaparecidas há 18 dias, foram encontradas mortas dentro desse veículo branco no Jardim La Pena, zona leste de São Paulo. O reconhecimento foi feito pela roupa, mas apenas o exame de DNA vai confirmar a suspeita, embora por aqui ninguém tenha dúvidas. A pergunta que todos fazem é outra: quem matou Bia e Mel? Os moradores revoltados pararam para acompanhar o trabalho da polícia e dos peritos e a retirada dos corpos, que estavam em avançado estado de decomposição. A cena emocionou os vizinhos, que mais cedo tinham comemorado o Dia das Crianças. Os 2 corpos foram encontrados aqui nesse terreno baldio, um local completamente abandonado, com muito acúmulo de lixo, resto de obra. Bem aqui estava estacionado o carro onde os corpos foram encontrados. A perícia já levou esse veículo até para passar para uma análise mais aprofundada, em busca, por exemplo, de impressões digitais. O veículo estava estacionado bem no meio aqui do terreno e, segundo informações da polícia, era um carro roubado. Segundo os moradores, estava escondido aqui já há um bom tempo. A suspeita é que a pessoa que trouxe os corpos aqui para esse local entrou pelos fundos. Por aqui, veio pelo outro terreno baldio, pulou e veio trazendo os corpos até o carro estacionado aqui. Até porque na frente havia uma espécie de cerca bem aqui para tapar o terreno baldio com essas placas de zinco que a polícia precisou retirar justamente para o veículo sair dali. Até com uma corrente com cadeado. O local estava aparentemente protegido. Por isso a suspeita é que a pessoa tenha entrado pelos fundos. Os moradores aqui contaram que no dia em que os corpos foram encontrados, havia aqui na comunidade uma festa por Dia das Crianças. Então uma grande concentração de pessoas. E aí começou aquela conversa do cheiro que chamava a atenção. Deixa eu conversar com outros moradores aqui. O pessoal nessa festa acabou percebendo esse cheiro estranho, levantou suspeita. Foi verdade. Aí o pessoal pediu para a comunidade, ela mesma que mora perto, ela sentiu o odor forte. Aí pediram, aí teve rapazes que pularam lá. Na hora que abriram, viram a surpresa. Teve gente que não quis nem ver, que nem ela mesma. Pediram para reconhecer o corpo das crianças. Dava para perceber de onde vinha o cheiro ou era aquela coisa misteriosa? Eu acho que dava, porque o cheiro tava muito forte. Tava até lá. Tava muito forte, né? Tava muito forte o cheiro. As 2 meninas desapareceram no dia 24, já faz um bom tempo. Será que os corpos foram colocados aqui logo em seguida ou é coisa mais recente? Eu acho que colocaram de madrugada. Não foi, o corpo não estava aí. Vocês perceberam alguma reação diferente de alguém que poderia estar mais emocionado e não estava? Não. Eu acho que não tem nem explicação para isso, porque não consigo mais nem falar. As pessoas aqui, elas evitam levantar qualquer tipo de suspeita, até porque ninguém tem certeza de nada. As casas das 2 famílias ficam nessa direção, poucos metros, uma comunidade pequena. O que chama a atenção aqui é esse sentimento de justiça dos moradores. Olha só o cartaz que colocaram nessa casa aqui. Justiça e a foto da Bia e da Mel, ainda na época do desaparecimento. Foi o primeiro cartaz que as famílias divulgaram, quando havia expectativa, havia esperança de que as 2 meninas pudessem ser encontradas vivas. Esperança que acabou justamente no Dia das Crianças. Mel conversava com todo mundo na comunidade e fazia amigos por onde passava. Já Bia era mais reservada e evitava falar com estranhos.
Eram personalidades diferentes, mas as duas meninas se davam muito bem e não se desgrudavam por nada. A Bia morava com a avó nessa casa simples, aqui na zona leste de São Paulo. No cartaz, um pedido de socorro de quem imaginava que as duas crianças ainda poderiam aparecer com vida. A Bia tem 6 irmãos que eram cuidados pela mãe e por isso ela ficava com a avó. A Mel morava no fundo desse beco aqui. Além de vizinhas, as duas crianças eram muito amigas, daquelas que não desgrudavam nunca. As famílias acreditavam que aqui elas estavam seguras, afinal de contas todos os moradores se conhecem, se protegem, moram aqui há muito tempo. Então as famílias imaginavam que as duas crianças poderiam andar por aqui com tranquilidade. Elas sumiram a poucos metros de casa, no final desse beco. Naquele dia, brincavam aqui no chão com algumas panelinhas, areia, 2 bonecas. Foi a última vez que as duas crianças foram vistas. Ninguém nem imaginava nem esperava, né, moço? Que até esses 17 ou foi 20 dias já estava fazendo, nós não esquecemos, não deixou em vão, estava procurando, né? Aí nós foi em todo lugar procurar longe, bem do lado de casa, né? Aí não dá para imaginar. Nós tá numa festinha, pegando brinquedo para as crianças, quando nós recebemos uma notícia dessa. Igual você perguntou para ela, esses dias, até achar. Esses dias não tem nem como responder, que foi angustiante, entendeu? A imagem que fica uma imagem alegre, né? Que nós queremos tentar levar isso para sempre. Não a que nós viu, né? Ontem. A imagem alegre. Olha, essa aqui é a casa da família da Mel. A impressão que dá é que não tem ninguém em casa agora, até porque eles estão envolvidos com a questão da delegacia, do Instituto Médico Legal. Quem é que mora aqui além da Mel? A Mel, o Yuri, o Alan e a Índia. Então são os pais e um irmãozinho. Isso. Um irmãozinho um pouquinho maior. Sim, 5 anos. Ela tem 3, o irmão tem 5. Sim. Como é que vocês souberam do desaparecimento? A comunidade toda se envolveu nessas buscas, né? Sim, a gente estava aqui, meu marido estava aqui e ela saiu daqui. E depois, quando a gente chegou da igreja, todo mundo já estava falando que ela tinha sumido. Aí todo mundo já começou a procurar ela já. De manhã toda ela estava aqui. Vou conversar com o senhor aqui. Então, de manhã inteira ela estava aqui na viela brincando, as duas. Era normal elas brincarem por aqui? Normal, corretamente, elas brincar. E os pais dela estavam dentro de casa. Daí deram pelo sumiço dela, começaram a chamar ela. Ô Mel, gritando o nome dela, ela não voltava. Geralmente chamava aqui na porta, né, no portão. E ela já vinha normalmente? Ela pra casa, e daí elas não voltaram, daí foram atrás dela procurar ela e não encontraram ela. A mãe de Mel chegou em seguida. Primeiro, não quis conversar com a nossa equipe, porque alegou que a família dela estava sendo acusada pelos parentes da outra menina. Depois, quis se defender. A gente não é culpado do que está acontecendo, que a nossa criancinha também está no meio, sabe? Mas alguém está culpando? Eu não sei, estão dizendo que a família da menina está culpando a gente, já lá na frente, eu não sei. Estou em pedaço, é minha filhinha, era minha caçulinha, sabe? É uma dor muito grande. É muito grande, quando eu precisei de vocês também para dar reportagem. Você estava grávida, inclusive, né? Tá, eu perdi por causa desse negócio que tá acontecendo. Você perdeu há quantos dias os bebês? Eram gêmeos? Eu acho que tem uns 5 dias, 6, 7 dias. A polícia ainda investiga o crime e, por enquanto, não aponta suspeitos. A causa da morte ainda é outro mistério. Por enquanto, não se sabe se elas foram assassinadas dentro do carro ou os corpos foram levados até lá. Segundo a polícia, um casal teria sido visto perto do terreno baldio. Enquanto o assassino permanece solto, o medo ronda a comunidade. O Daniel tem 1 ano e 8 meses e também era amiguinho da Mel e da Bia. Frequentemente, os 3 brincavam juntos aqui no beco. Depois disso, imagino que o senhor tem até medo que ele saia de casa. Eu moro do lado aqui, tá aqui meu filho, que eu amo demais. E eu não sei como é que vai ser a partir daqui pra frente, porque amanhã pode ser meu filho que pode sumir aqui desse beco aqui. Durante o sumiço de Bia e Mel, os parentes e amigos receberam denúncias de que as crianças teriam sido flagradas pedindo dinheiro no sinal.
Francisco chegou a ir aos locais à procura das meninas. A gente foi para lá correndo, a mãe dele foi também, até a noite, ela passou quase a noite inteira lá procurando. Os corpos só serão liberados depois que o resultado do exame de DNA confirmar a identificação das crianças. Por enquanto, não há previsão para o enterro. A pressa agora é também para que o assassino seja encontrado o quanto antes. Eu sinto que quem fez isso não está muito longe, está por aqui e convivia junto com elas. Para mim não tem como ter sido estranho. Dificilmente. Difícil acreditar. Porque provavelmente esses casos nós estamos acostumados a ver que o mal vem de dentro de casa. Provavelmente pai, padrasto, parente, vizinho. Então eu acho dificilmente ser alguém de fora, porque elas conhecem todo mundo aqui. Todo mundo conhecia elas.